Olá, galera do segundo ano do CNG. Nós vamos dar continuidade ao assunto parnasianismo, que eu já enviei a videoaula. Estarei encaminhando uma atividade sobre o parnasianismo. Lembrando, gente, olha, o parnasianismo ele é um movimento poético, né? Ele surgiu ali na França no final do século XIX. E dessa maneira, no Brasil, né, nós temos três escritores parnasianos, que é chamada Tríade Parnasiana, né? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Repetindo os nomes, Tríade dos poetas parnasianos no Brasil. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Considerado o principal, né, poeta parnasiano no Brasil foi o Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele nasceu no Rio de Janeiro, certo? Ingressou no curso de medicina e posteriormente no curso de direito, não chegando a concluir nenhum dos dois. Dedicou-se exclusivamente à literatura e ao jornalismo, onde teve um destaque importantíssimo nesses dois segmentos, literatura e no jornalismo. Olavo Bilac, juntamente com outros escritores, e nós podemos citar o Raul Pompeia, Aloysio Azevedo, Machado de Assis, Coelho Neto e o próprio Olavo Bilac, fizeram uma união e lançaram e fundaram a Academia Brasileira de Letras. O Olavo Bilac, inclusive, é membro fundador da Academia Brasileira de Letras, que foi presidida inicialmente por Machado de Assis, que exerceu a presidência da Academia Brasileira de Letras até a sua morte, no ano de 1908. Então, Olavo Bilac também foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Olavo Bilac ele era um grande crítico, especialmente nessa questão da República, né, em seus artigos. Lá que ele dedicou-se à literatura e ao jornalismo e envolveu-se em campanhas importantes, né, especialmente trazer opiniões, né, em seus artigos sobre a questão mal social que é o analfabetismo. Então, o próprio Olavo Bilac ele traz, né, campanhas em combate, em inserir, né, aquela massa da população brasileira analfabeta nesse sistema, né, de instrução social. Então ele vai se destacar sobre tudo isso. Olavo Bilac também ele vai tornar-se um grande poeta, né? Além do jornalismo, ele também é um grande poeta. Suas obras trazem informações sobre as questões do parnasianismo, especialmente o quê? A arte pela arte, a perfeição nos versos, que nós chamamos também de perfeição formal, a questão das rimas ricas. Então, Olavo Bilac aqui, ó, e foi eleito príncipe dos poetas parnasianos, né? Que o público participou, né? Opiniões, uma votação feita por uma das principais revistas brasileiras, né? Que era uma revista chamada Fonfon. E Olavo Bilac ele foi considerado eleito príncipe dos poetas brasileiros, príncipe dos poetas parnasianos brasileiros. Então ele teve uma intensa militância nesse lado político, além de um grande jornalista e também um grande poeta e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. O principal poema dele, poema dos mais conhecidos, em uma obra é Hora de Ireis Ouvir Estrelas, conforme eu estou até encaminhando uma atividade para vocês sobre isso, e o poema Profissão de Fé. Esse poema Profissão de Fé, ele traz toda uma estruturação de como deve proceder a poesia parnasiana. Lembrando, gente, olha, características importantes desse movimento, a questão da escrita, da linguagem rebuscada, do princípio da arte pela arte e a perfeição formal. Ok, então continuando aqui sobre o parnasianismo, lembrando, olha, são três, a qual eu falei, a chamada Tríade Parnasiana, né? Olavo Bilac, Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Nosso próximo poeta é o Raimundo Correia. Vou traçar aqui um perfil da biografia de Raimundo Correia e comentar um pouco sobre a produção poética do escritor Raimundo Correia. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão,
depois transferiu-se para o Rio de Janeiro, e lá ele começou a estudar na faculdade de Direito, formando-se em Direito e tornando-se um grande jurista. Ele foi advogado, magistrado, jornalista, né, poeta e também membro fundador da Academia Brasileira de Letras, juntamente com Machado de Assis, Olavo Bilac, Aloysio Azevedo, Coelho Neto, certo? Então ele ocupou a cadeira de número 5 da Academia Brasileira de Letras, certo? Raimundo Corrêa, ele inicia sua trajetória literária como um escritor romântico, lembrando que o parnasianismo ele vai combater os exageros sentimentalistas do romantismo. Então ele inicia a sua trajetória literária como um escritor romântico, né? E na sua primeira obra, Primeiros Sonhos, ele traz uma influência de Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Castro Alves, né? Mas a partir do... E essa obra ela foi bastante criticada, né? Por quê? Porque o romantismo ele já não trazia mais explicações sobre as questões artísticas e literárias, sobretudo pelo exagero sentimental que havia, e as chamadas incorreções gramaticais do romantismo de alguns poetas românticos. E dessa maneira, ele, nessa obra Primeiros Sonhos, Raimundo Corrêa é bastante criticado, né, por vários escritores. Mas a partir da sua segunda obra, Sinfonia, ele já traz elementos do parnasianismo. Quais são esses elementos? A questão da mitologia, deuses pagãos, sobretudo também a questão da natureza. Mas ele é diferente de Olavo Bilac. Qual é o sentido? Ele vai ter um pessimismo acentuado, né? Um exagero pessimista, muitas vezes aproximando de que na época ficou conhecido como movimento impressionista. Então, Olavo Bilac ele já não traz essa vertente pessimista, esse sentimento pessimista de Raimundo Corrêa, né? Já Raimundo Corrêa ele traz esse pessimismo acentuado em suas obras. E uma terceira obra, Versos e Versões, que já anuncia um novo movimento literário que já estava surgindo na Europa, o simbolismo, né? Sobretudo pela musicalidade dos versos. Como é que obtém-se a musicalidade dos versos? Através do uso de figuras de linguagem, chamadas figuras sonoras, a literação e assonâncias, a literação, repetição de sons consonantais, e a assonância, repetição de sons vocálicos, certo? Então aí nós temos o grande Raimundo Corrêa. A obra dele ela é dividida em 3 momentos, né? Didaticamente, segundo a crítica literária afirma. O primeiro momento ele já ainda preso aos ideais românticos, com Primeiros Sonhos. O segundo momento, ele já inserido nessa temática parnasiana, mas sobretudo trazendo um elemento pessimismo. E um terceiro momento, ele anuncia, né, um chamado pré-simbolismo, com versos e versões. O principal poema de Raimundo Corrêa é o poema As Pombas, na qual ele é considerado assim, que teve um grande sucesso na época. Leiam sobre esse extraordinário poeta do parnasianismo brasileiro. Continuando aqui sobre o parnasianismo, aí finalizando, nós temos o escritor Alberto de Oliveira, né? Ele é considerado o mestre do parnasianismo brasileiro, embora Olavo Bilac seja, né, assim, pela crítica literária, o que teve maior destaque e produção. Entretanto, o Alberto de Oliveira ele é considerado o mestre do parnasianismo brasileiro. Foi o que mais se adequou a essa nova realidade, essa nova escola. Sobretudo a questão da rigidez temática, o afastamento em relação aos sentimentos, né? E também a linguagem preciosa, né? Com a utilização de versos e rimas ricas, né? Então, o Alberto de Oliveira, ele nasceu no Rio de Janeiro, certo? E formou-se em farmácia, depois começou a estudar medicina, e ele chegou só até o 3º período de medicina, abandonou o curso e de fato ingressou no jornalismo. Assim como aquele conjunto de escritores na qual eu venho citando para vocês, o Alberto de Oliveira também é um membro fundador da Academia Brasileira de Letras, certo? E a primeira obra dele foi Canções Românticas. Essa obra ainda está presa aos modelos do romantismo, né? Posteriormente é que nós temos
né, com a obra Meridionais, é que Alberto de Oliveira, no ano de 1884, ele se adequa perfeitamente ao parnasianismo brasileiro. Em 1879, Machado de Assis publicou um artigo falando, né, desse novo poeta, dessa nova geração de escritores, afastando-se dessas temáticas românticas e anunciando um novo fazer literário no Brasil. Então, logo que em 1879 Machado de Assis já vislumbrou, né, já enxergou, já percebeu em Alberto de Oliveira um poeta parnasiano, tanto é que em sua crítica, em seu artigo, ele traz informações sobre isso. Então, os principais temas de Alberto de Oliveira são os objetos de arte, né, vaso grego, vaso chinês, hein? Você pode estar lendo esses dois principais poemas do Alberto de Oliveira, objetos de arte, o afastamento total dos sentimentos, a natureza, certo? São os principais elementos que compõem, que caracterizam a poesia de Alberto de Oliveira. E a frieza, aquela frieza, a imparcialidade, né? O poeta sem envolver-se com o objeto, com os sentimentos, esse afastamento total e absoluto, né? Que é uma das propostas da rigidez, né, do movimento parnasiano. Então, gente, o parnasianismo, ele é esse movimento de oposição aos exageros do romantismo. Exageros quais são? O sentimentalismo, né? Aqui no Brasil ele surge na França e no Brasil. No Brasil ele teve uma enorme repercussão, né? Sobretudo entre a elite letrada no Brasil na época, né? Que viu os modelos parnasianos de fato ali na Europa como esse novo estilo aí, procuraram adequar à nossa realidade. Lembrando, tríade dos poetas parnasianos, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Façam a atividade na qual eu estou encaminhando, estudem sobre esses três escritores e estamos finalizando o parnasianismo. Já passamos pelo parnasianismo. Estudem sobre o parnasianismo. Na próxima aula eu vou realizar a correção da atividade, certo? Então, um abraço, até a próxima videoaula.